Olá, boa tarde! Agora sim, estamos aqui ao vivo na nossa live maravilhosa, que vai ser a primeira de muitas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem tá aqui ao vivo com a gente. Ninguém ainda assistindo aqui com a gente, mas tudo bem, essa é a primeira de muitas que virão. E eu quero trabalhar com vocês um assunto e discutir junto aqui um tema que é muito recorrente dentro da consultoria, dúvidas relacionadas ao que seria a competência, né? O que é uma pessoa competente, o que torna uma pessoa competente, como que a gente faz para contratar uma pessoa de acordo com as suas habilidades e competências, né? Esse é um tema que é muito recorrente dentro da área de recursos humanos. Então, minha gente, eu gostaria de trabalhar aqui com vocês esse raio, desse tal, desse tema que é tão discutido e pouca gente compreende na real o que é e como que a gente analisa isso dentro da empresa, tá? Então, vamos lá. É muito comum, né, a gente ver as pessoas que trabalham com a gente se preocuparem muito com conhecimento, fazerem pós-graduação, fazerem curso de extensão, estudar, fazer graduação, 1, 2, 3, 4, 10 pós-graduações para poder se especializar e às vezes nem se especializa, né? Às vezes fazem cursos totalmente diferentes que não tem nem conexão um com o outro. E essas pessoas estudam e não têm a prática. Então, por que a gente está falando de competência hoje? Exatamente porque a competência ela não depende do conhecimento teórico, né? Então, o que eu quero trabalhar aqui com vocês e trazer para vocês, que é um assunto muito recorrente dentro da consultoria? Competência, ela nada mais é do que a união de três coisas que a gente costuma dizer que ou você tem as três ou você não é competente, tá? Existem muitos nomes recorrentes aí dentro das empresas. Ah, eu contratei a pessoa devido às suas competências técnicas. Tem muita gente que fala isso, né? Eu contratei aquele vendedor porque ele é muito competente tecnicamente. O que significa isso? Essa pessoa está querendo dizer para você, né, que esse vendedor ele é muito bom na prática. Ele é bom em fazer, quer dizer, ele tem essa habilidade da prática, do saber negociar, do oferecer as qualidades e os benefícios do produto, do saber trabalhar as objeções que vão vir, né, as negações. Quando você colocar assim um benefício do produto, o cara vai falar assim, não, mas veja bem, esse produto não é bem assim, né? E o cara vai ter essa habilidade aí, esse jogo de cintura para vender, tá? Quando na verdade a gente costuma trabalhar esse conceito, competência técnica, de uma maneira muito errada, porque a competência em si, o que é a competência? Competência, ela só acontece, uma pessoa só é competente naquilo que ela faz, quando ela une três coisas, são três passos que a gente diz, né? É um tripé, né? Que é o que a gente chama de chá, que eu acho que muita gente já ouviu falar, pouca gente conhece na real como que funciona e o que significa isso. O chá, ela é a união do conhecimento, das habilidades e das atitudes. O que significa isso? Conhecimento é conhecer, é o saber teórico, é aquilo que você adquiriu nessa que você fez, nesses cursos de extensão, nesses cursinhos online, das Udemy da vida, que são ótimos, maravilhosos, até eu faço muitos, adoro conhecer várias coisas, assuntos diversificados. Mas, gente, o conhecer apenas, o saber apenas da teoria, ele não resolve de nada. Ele não vai trazer nenhum resultado para uma empresa, ele não vai trazer nenhum benefício prático para a empresa. Por quê? Porque não é só isso que conta. Tem que ter. Isso é obrigação, né? Estudar, fazer lá a graduação, fazer uma pós-graduação, fazer curso, tem que saber, né? Que seja também assistindo um canal do YouTube de alguém que você conheça, que tenha bastante conhecimento, que seja uma autonomia no assunto. Você precisa ter esse conhecimento? Precisa, todo mundo precisa, ok? Dá uma peneirada aí em quem é que você está seguindo, né? Só toma cuidado aí com esse pequeno detalhe, né? Quem é a pessoa que você está entregando a sua cabecinha, que você está abrindo seus ouvidos, abrindo a sua mente, que você diz ser, ou e a pessoa diz ser, né? Uma autoridade no assunto. E vai em frente, estuda bastante mesmo, que é importante. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento teórico, aí então a gente analisa a habilidade, que é o H do chá. Então, o que é a habilidade? É o saber fazer. Conhecimento é saber. Habilidade é saber fazer. Então, o que é o saber fazer? É você saber
aplicar aquele conhecimento. Então, a gente vê muita gente por aí que tem o conhecimento, mas não tem o quê? A prática, não tem experiência. É por isso que é tão solicitado nas entrevistas, no recrutamento e seleção das empresas, que você tenha o quê? Experiência. Por quê, minha gente? Porque a experiência é que vai comprovar que o cara sabe fazer. Bom, veja bem, se ele atuou 8 anos com vendas numa empresa de alimento, por exemplo, o cara provavelmente, se ele ficou 8 anos na empresa fazendo só isso, ele sabe fazer, né? Então você pode muito bem até testar isso numa dinâmica, numa prova técnica, na hora que você vai selecionar um candidato. Mas é fundamental que ele saiba fazer aquilo que ele diz saber, certo? Então a gente já tem aí o C do chá, né? E o H do chá, conhecimento, habilidade, conhecimento, saber, habilidade, saber fazer. E aí a gente tem por último, então, o que? A atitude. O que é a atitude? Atitude significa você agir. Agir no sentido mesmo da atividade, da proatividade, do querer fazer. Então a gente tem o saber fazer e o querer fazer. Então essa atitude, né, proativa, esse perfil proativo é o que a gente busca nas empresas e é o que a gente busca na vida, né? Você, para ser uma mãe, você precisa ter competência na maternidade. Você, para ser um bom marido, você precisa ser um marido competente. A gente tem que ter competência em vários papéis que a gente desempenha na sociedade, né? Cada papel que a gente desempenha na sociedade carrega aí diversas funções, né? Junto com si. Né, consigo, né, nessa função. Então, o que seria então no cargo de um vendedor, por exemplo, né? O que seria a atitude nessa carreira e nessa função de vendas? Seria justamente a ideia de que aquela pessoa que vai na frente, que entra um cliente na loja, ele vai se prontifica, ele já está analisando o comportamento desse consumidor desde o momento em que ele entra nessa loja, na minha empresa, ele está analisando tudo que está acontecendo durante aquela venda, se ele está conversando no celular com a esposa para tomar a decisão, se ele está de olho em algum outro produto que você não mostrou ainda. Então, esse vendedor que tem o desejo e o interesse real na profissão, né, ele demonstra um querer fazer, ele demonstra uma atitude proativa e ele demonstra muito mais do que só conhecimento e só a habilidade técnica. Então não adianta só conhecer, não adianta só saber fazer, mas a gente precisa também do querer. Querer é o quê? Querer é a vontade. Aquele cara que tem o tesão mesmo de trabalhar com aquilo que ele está se predispondo a fazer, certo? Então toda vez que a gente fala de competência, muitas das vezes vem um conceito errado, né? A gente consegue ver isso muito recorrente. A competência técnica. Estou procurando um funcionário que tenha competência analítica, tenha uma competência comportamental. Tudo isso, gente, não foge desse chá que eu tô falando para vocês. É necessário que a gente tenha um conhecimento, sim, prévio do que a gente sabe que tem que ser feito, que a gente faça o que tem que ser feito e que a gente realmente goste de fazer e queira fazer aquilo que tem que ser feito. Não só no âmbito técnico da função, mas também no âmbito comportamental, né? No âmbito cognitivo, tudo aquilo que está relacionado a questões emocionais, a questões morais, né? Que é tão recorrentemente discutido aí nas entrevistas de emprego, nas rodadas de negócio, nas rodas de discussões aí por todos os congressos e eventos que eu participo pelo Brasil. Então eu percebo muito que isso é cada vez cobrado, cada vez mais cobrado dentro das empresas, né? Questões emocionais, por exemplo, questões comportamentais, por exemplo, né? E para todas essas áreas, em todos esses setores, não somente o técnico, mas também na habilidade emocional, para tudo isso a gente precisa de quê? Precisa do chá. Precisa de conhecimento, precisa de habilidade, precisa de atitude, né? Então, é muito comum você verificar pessoas no trabalho que têm um conhecimento altíssimo, que tenham graduações altíssimas, que tenham estudado muito, bastante e que por esse motivo são pessoas que acabam fazendo menos, né? Por quê? Porque são pessoas que acreditam que só o conhecimento por si basta, o conhecimento dela é suficiente, quando na verdade isso não acontece, né, minha gente? Porque se essa pessoa sabe, mas
ela não faz. Ou, se ela sabe, e pior, ela não faz, porque ela nem quer fazer, então realmente é uma pessoa incompetente. A gente precisa disso, é importante. A gente tem bastante dentro das empresas e cada vez mais eu percebo que as empresas estão buscando na qualificação profissional o querer fazer, né? Essa vontade, essa atitude, demonstrar que você realmente está disposta a agir, porque a ação ela é muito importante e às vezes em algumas funções dentro da empresa mais importante do que até o conhecimento. Né? No cargo de vendas mesmo, por exemplo, uma pessoa que demonstra ter atitude, que demonstra ter ação, que demonstra querer ter interesse em vender, se ela tem isso, né, e não tem um conhecimento, é muito fácil você treinar, é muito mais tranquilo você treinar e conseguir trabalhar esse conceito, né, com esse funcionário. Mostrar para ele qual é o passo a passo de uma venda, que ele tem que receber o cliente, que ele tem que negociar, que ele tem que apresentar um produto, que ele tem que trabalhar todas as questões negativas que ele vai trazer, que ele precisa ter equilíbrio emocional para trabalhar isso, ele precisa ter resiliência e que ao final de tudo ele precisa trazer um conforto para esse cliente, né? De repente trabalhando um pós-venda, ligando para saber como é que tá, se ele ficou feliz, satisfeito com o produto. Então, para essa função, de repente, para a contratação de um cargo de vendedor, você realmente precisa de alguém que queira fazer, né? Alguém que faça, alguém que tenha habilidade e atitude, né, de vendas. Então, agora, por exemplo, para uma função de analista, muitas das vezes você já tem competências que são essenciais para uma contratação e você tem fatos que são essenciais para uma contratação e outros que você consegue trabalhar, né? Habilidades, aptidões que você consegue trabalhar aí com treinamento. Por exemplo, né, no caso de um analista, eu acredito que a contratação desse profissional seja muito importante a parte de conhecimento, a parte cognitiva dele, porque ele precisa, para analisar um relatório, para analisar uma realidade de gestão de pessoas, para analisar indicadores de mercado, para analisar a inteligência de mercado, comportamento do concorrente, ele precisa de conhecimento, né? Ele precisa ter um conhecimento prévio desse assunto. E esse conhecimento vai ser fundamental para que essa análise seja bem feita. E muitas das vezes isso talvez vai pesar mais, é uma característica que vai pesar mais. Mas, independentemente de qual característica vai pesar mais para o cargo que você vai contratar, é sempre essencial que você trabalhe as 3 características, conhecimento, habilidade e atitude, para poder realmente ter certeza de que aquele cara é o cara competente para poder assumir essa vaga dentro da sua empresa, ok? Bom, competência é um tema muito, muito amplamente discutido, tem bastante coisa pra gente falar, tem bastante coisa pra gente explorar e hoje o que eu tenho pra trazer pra vocês é isso. Hoje a nossa live vai ser curtinha, porque como a gente tá começando agora também tem poucos participantes aqui, a gente não vai ter muita dúvida pra tirar, certo? Então, da próxima live, espero ter bastante gente aqui curtindo. A gente vai postar agora no YouTube, no canal da Tem Jeito Soluções, www.temjeitosoluções.com.br. Curta esse Insta, né? Participe bastante desse canal que a gente vai contar com vocês agora para poder divulgar no YouTube, que vai ficar bem bacana. A gente está com vários projetos maravilhosos para atender vocês e trazer cada vez mais e mais e mais conhecimento e mais ideias inovadoras para as empresas de vocês. O canal do YouTube também se chama Tem Jeito, ok? No canal do YouTube só Tem Jeito, aqui no Instagram, @temjeitosoluções, Facebook também, @temjeitosoluções, ok? Muito obrigada para todos vocês que participaram, que assistiram, que vão assistir depois, posteriormente no YouTube. Obrigada, sucesso para vocês e no que precisarem, contem com a gente. Boa tarde.